O Evangelho é o chão do reino, é o princípio do reino, é a referência do reino, de tudo aquilo que diz respeito à soberania de Deus na vida, no trato humano, nas relações humanas, nas relações sociais, nas relações conjugais, nas relações familiares. É o Evangelho que tem que determinar como eu sou homem, como eu sou mulher. Eu sou homem não à luz do machismo. Tem muito machismo em mim, estrutural, que eu vou quebrando todo dia há muitos anos. Não começou agora com vidas Black Lives Matter. Não, para mim esse negócio começou quando o reino de Deus entrou em mim e eu fui devagar percebendo a quantidade de machismos enormes. Na realidade, eu tive uma grande revelação de como eu era um machista da pesada de 25 anos para cá, que havia coisas que eu achava que faziam parte da minha piedade viril, da minha piedade masculina, que eu fui vendo que eram machismos, não por causa do feminismo, que eu sempre achei que tendia a se tornar numa espécie de machismo no outro polo, com atitudes interiores muito parecidas, muito discriminatórias, muito violentas, muito agressivas. Então, eu também nunca quis nada disso. Mas o Evangelho me ensinou que eu não podia ser machista. E que eu tinha que aprender a ser homem com Jesus. E tudo que você não vê é um traço de machismo em Jesus. Aí você diz, por que ele só escolheu homens para andarem com ele? Porque ele não podia escolher mulheres no primeiro século para fazer uma comunidade de homens e mulheres solteiros andando com ele, porque aí ia virar outra coisa. Se ele andando com homens e apenas algumas mulheres, muitas das quais casadas e outras eram parentes, primas, irmãs e a mãe dele, ainda havia gente falando coisas. Porque ele era amigo de mulheres não casadas ou de prostitutas ou meretrizes. Tinha gente que dizia, esse cara gosta disso. Então era no primeiro século. Para convidar pessoas para irem, elas tinham que ter liberdade total. Liberdade total no primeiro século era homem que tinha. E até para levar mulheres tinha que ter mais homem para proteger. Dormiam no escuro, acampavam com pequenas fogueiras e comiam ao relento, dormiam ao relento, lavavam-se em fontes. Tinha que ter cuidado, privacidade. Então, tem um monte de coisas do contexto que explicam a maior presença de homens na vida de Jesus, mas não é porque fosse a prioridade dele. A prioridade dele se manifestou na ressurreição. A prioridade dos humanos se manifestou na cruz. Só mulheres ficaram. E a prioridade de Jesus se manifestou na ressurreição. Foram as mulheres que o viram primeiro e que ouviram primeiro o anúncio da ressurreição e viram primeiro. Essa é a prioridade de Jesus, livre dos condicionamentos da cultura judaica, ele se manifesta primeiro às mulheres. Agora, dentro do condicionamento do ambiente judaico, ele chama homens para poder também levar mulheres. Mas tudo que você não encontra nele é uma gota de machismo, de receio, de qualquer vínculo de proximidade, ou de carinho, ou de toque, ou de abraço, ou de beijo das mulheres para com ele, porque o Evangelho relata tudo isso. E o carinho dele, dizendo, não se metam, não a atrapalhem, deixa ela, está tão lindo, tão gostoso, tão maravilhoso, tirem a impureza do coração de vocês. Mas eu aprendi, estou aprendendo, estou longe de ter aprendido tudo,
sobre como ser um homem, segundo o Evangelho, só com Jesus, e não com nenhuma forma de qualquer outro modo ou expressão de ideologia. Eu também aprendo como as mulheres devem ser, não com o feminismo. E hoje em dia o feminismo virou uma guerra de gêneros e muitas outras coisas. O que está acontecendo entre muitas mulheres não é tão legal assim. E eu trato todas elas com todo silêncio até, com toda deferência, muitas vezes nem concordando com muita coisa, mas eu acho que a repressão foi milenarmente tão esmagadora que elas têm o direito de expressarem o que quiserem, até o dia em que a próxima geração começar a se equilibrar melhor. Por enquanto, está na hora do desarranjo mesmo, da diarreia ideológica. Então, eu ouço com paciência, respeito, porque acho que tem o direito disso, depois de tanto feminicídio, de tanta brutalização, de tanta escravidão, de tanta submissão perversa, de tanto domínio burro, de tanta coisa machista. Elas têm o direito de vomitar isso tudo. Quem não aguentar, que deu fora e fique sem ninguém, porque até elas não aguentam mais os homens e estão preferindo ficar umas com as outras. É um tempo também, é uma hora, é uma era, é uma reação, é uma resposta. Quem não puder entender, vá dormir com esse barulho. Mas eu não aprendo a ser homem com as ideologias do, por exemplo, como ser um Leonardo da Vinci. Eu ganhei aquele livro no ano de 99, achei uma bunda, sim, uma viadagem. Falei, Deus me livre. Eu sou um homem delicado, filho de um pai delicado, de um avô delicado, uma família onde os homens eram delicados. Agora, eu não preciso disso aqui, eu sou um homem. E eu não sou um filho das delicadezas desmunhecadas, eu não faço parte da corte de Luís XIV, Luís XV, nem daquele francesismo abichalhado, daquele período todo do iluminismo. Não, eu tenho as minhas referências, elas vêm do Evangelho. E elas vêm dos homens que mais me inspiraram, que são os da minha família. Homens que eu apresentaria em qualquer sociedade da Terra, porque eles não fariam ninguém passar vergonha. Agora, Jesus é a referência. Aí você diz, e as mulheres? Como é que as mulheres podem ter em Jesus uma referência? Será que a referência das mulheres é Maria? Pode até ser, Maria foi uma mulher do reino. Você lê lá a oração dela, o Magnificat, e você vê que mulher de mente adiantada, que mulher revolucionária. A Maria, mãe de Jesus, não era uma tolinha com uma aureolinha na cabeça. Você vê o nome dos filhos dela, ela só botou o nome de filho revolucionário. Os filhos de Maria, sem ser Jesus, que tem também um nome revolucionário, ele é um Josué, um Yoshua, ele é aquele que salva o povo dos seus pecados e, portanto, tem um papel revolucionário, mas os outros, ela botou o nome de revolucionários políticos. Simão, Judas, são nomes de revolucionários políticos, do tempo dos Macabeus, dos que lutaram contra os Ptolomeus, os Seleustas, os romanos. Foram esses os nomes que inspiraram Maria. Quando você lê no Magnificat, você vê que o ideal dela de mulher é que a justiça viesse para a sociedade, que Deus despedisse vazios os esbanjadores e fartasse de pão os famintos. Agora, a referência para o reino de Deus, para as mulheres, é Jesus também. É Jesus também. É por isso que, para mim, Jesus não é branco europeu, Jesus não é
crespo, Jesus não é liso, Jesus não é preto, Jesus não é amarelo, Jesus não tem cor de olhos, Jesus não tem cor de lábios, Jesus não tem foto, ninguém pintou Jesus, ninguém descreveu Jesus. A única descrição dele é fajuta, de um tal de Publius Lentulus, mentirosa. Então não tem Jesus, de cor nenhuma. Jesus tem que ser amado como o Pai, em espírito e em verdade. Essa tentativa de fazer, de racializar Jesus para poder pregar liberdade e lutar contra o preconceito é desnecessária, não precisa. Jesus já lutou contra, já foi contra todas as formas de discriminação. Eu não preciso que ele vire um negro africano para que, então, isso ganhe significado e a minha palavra, então, tenha mais autoridade. Não. Tenha ele a cor que tenha tido a palavra dele. E é a convocação ressuscitada dele para que eu siga os passos dele, é que é o meu caminho sem preconceito no mundo, nem contra homens, nem contra mulheres, nem contra ricos, nem contra pobres, nem contra ninguém. Mas é a minha consciência nele, andando e aprendendo, crescendo e seguindo, todo dia. Então, as mulheres têm em Jesus a mesma referência, porque a referência não é sexista, nem é de gênero. A referência é de caráter, a referência é de trato, a referência é de olhar, a referência é de interpretação, a referência é de carinho, é de respeito, a referência é de reverência para com todos os outros e, sobretudo, para com os mais diferentes na nossa sociedade ou em qualquer sociedade. Esses têm que ser os mais cobertos, os mais protegidos, os mais guardados. Era assim que Jesus fazia. Foi assim que Jesus ensinou.